Não apareceu aqui, não. Pessoal, boa noite. Vamos começar a nossa live. Deixa a galera entrando para a gente chamar o nosso convidado. Giocélio. Levando. Boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Tudo ótimo. Vou deitar um pouquinho o celular A aqui. câmera aí só para a gente poder ver. Só um minutinho. Tranquilo. Perfeito assim. Show. Tá bom. Ótimo. Tá dando para ouvir bem? Tá todo mundo aí? Quem já entrou, tá conseguindo ouvir? Acho que tá tendo um chiadinho aí, Giocélio. É no seu. O áudio, meu volume aqui. Tá bom. Pronto. Ótimo. Tá ouvindo perfeito? Tô escutando perfeito. Maravilha. Primeiramente, queria te agradecer pelo tempo, por poder compartilhar com a gente grande parte aí da sua trajetória, falar de um assunto tão em voga, né, que é a transformação digital de empresas tradicionais. E para apresentar vocês aí, pessoal, para o Giocélio, enquanto vocês vão entrando, Giocélio é um empresário que já fez a venda da sua empresa, ele vai contar um pouquinho da história para a gente. E, além disso, hoje ele é um dos professores da Fundação Dom Cabral, que é uma das faculdades mais renomadas aí da América Latina em negócios, e ele já conseguiu atender mais de 100 empresas, dentre elas grandes nomes aqui de Minas, como Araújo, Supernosso, e outras empresas como o Hospital da Baleia. Giocélio, novamente, muito obrigado pelo seu tempo e por estar nos ajudando aí a crescer nesse momento de tanta incerteza. Agora conta um pouquinho para a gente aí como que foi essa virada do Giocélio empresário, né, que veio do mercado tradicional, que criou uma empresa de sucesso que foi vendida, para um especialista em transformação digital, só para a gente contextualizar a nossa live. Tá bom. Então, primeiramente, aí, muito boa noite a todos. É um prazer aqui estar com vocês hoje, compartilhando um pouquinho, né, da trajetória, como também falar um pouquinho desse processo de transformação digital que está acontecendo nas organizações, inclusive em ritmo acelerado. Eu sempre atuei na área da tecnologia, de ciência, né, da computação, então fui empresário desse segmento durante muitos anos, trabalhando aí com infraestrutura, outsourcing de serviços, e a empresa cresceu, tomou uma dimensão, no momento oportuno, existiu uma oportunidade de vender a empresa, né? E aí, naquele momento, eu já tinha começado um processo de ressignificado em termos aí de carreira, né, de ideias, de posição. Então, há um tempo eu queria desenvolver uma carreira acadêmica e eu tinha feito MBA na Fundação Dom Cabral, inclusive, e eu estava me preparando para fazer o mestrado, né? E a área de estratégia, a área de inovação, sempre foram áreas que me interessaram bastante. Bom, então, o que que eu fiz? Naquela ocasião, eu optei, né, em seguir uma carreira acadêmica. Eu tinha gostado muito, né, do ambiente da fundação, o que a fundação proporcionava. Entendi que para seguir aquela carreira eu precisava realmente me dedicar aos estudos, a fazer o mestrado, a continuar as especializações, e assim eu fiz. Quando fui fazer o mestrado, não tinha como escapar, continuei na área de inovação e tecnologia, né? E naquela época, em 2010, quando eu concluí, um dos pontos fundamentais foi entender a importância da cultura organizacional, que a gente toca nesse tema um pouco hoje para falar o quanto ela é significativa para o desenvolvimento das estratégias de transformação digital. Bom, uma vez tendo feito mestrado, então iniciei, né, o processo para me tornar professor da fundação, tem todo um processo aí de seleção, né? Você tem que se habilitar, ter as oportunidades.
E aí, em 2014, me tornei, de fato, professor da fundação. Ao mesmo tempo, eu vinha desenvolvendo uma carreira como consultor, essa carreira sempre ligada à área de estratégia e tecnologia, inovação. E durante um tempo eu trabalhei na área de investimentos, né? Inclusive M&A, foi quando aí a gente até se conheceu, né? Nessa época. Mas a tecnologia nunca deixou de estar no DNA, O DNA. porque já ainda naquela época eu fazia algumas transações, alguns projetos, sempre ligado mais a empresas de tecnologia, né, de base tecnológica, como também as estratégias de investimentos, pensando em robôs, algoritmos, né, que poderiam fazer operações em escala, automatizadas aí. Bom, então essa foi minha vertente, entendeu? E estou nela aí até hoje, agora cada vez mais firme com a questão da transformação digital. Perfeito. Muito massa ouvir isso, né? Como que a carreira migra, como que o ambiente acadêmico também influencia nessa aceleração. Mas conta um pouquinho para a gente, Jocely, sobre qual que é o drive aí que a gente consegue entender como um fator de aceleração para essa transformação digital, como que ele pode ser palpável aí para a gente começar a ilustrar esse tema. O que acontece? Nós estamos hoje, eu diria para vocês, na terceira onda da transformação digital. A primeira onda, ela começou no final da década de 90, quando nós tínhamos uma situação que era digitalização de produtos e de infraestrutura. O que era isso? A gente começou a conviver com aquilo que nós tínhamos de produtos que eram analógicos, por exemplo, a gente escutava um vinil, né? Nós passamos a escutar um CD, e como depois se tornou um MP3. Então, toda a oferta, né, de serviços passou a ser serviços digitais. A gente viu o crescimento da infraestrutura da internet, antes restrita só ao ambiente aí das universidades ou o ambiente militar, e isso começou a tomar corpo, aparecer para as empresas. Então, essa foi a primeira onda da transformação digital, eu diria. A segunda onda... Em 1990, na década de 1990. Exatamente, no final da década de 90, né? Foi quando aconteceu. A segunda onda da transformação foi quando aconteceu o advento da web e do e-commerce, né? Então, a web como meio para venda de serviços, principalmente empresas com essas estratégias focadas na web. Quando nós também tivemos um crescimento acelerado, esse crescimento foi tão grande que talvez alguns não lembrem, mas foi quando ocorreu a chamada bolha da internet, né? Foi quando as empresas .com, elas, o preço delas cresceu tanto e de repente essas empresas quebraram, né? Por quê? Porque o preço não era surreal, não era compatível com a realidade de mercado, Perfeito. né? Então, Era os projetos centenários, né? isso, exatamente. Então, assim, isso provocou, né, uma ruptura, mas ao mesmo tempo, muitas empresas tradicionais que hoje, como o Google, elas surgiram naquela época, entendeu? Nessa segunda onda aí da transformação digital. E a terceira onda, que é a que nós estamos vivendo agora, ela veio quando? A partir aí de 2010, fortemente, quando nós começamos a ter um advento maciço da revolução do mobile, né? Que é o que os celulares aparecendo fortemente e eles oferecendo uma grande gama de serviços, como também as redes sociais. Então, as redes sociais, assim, tomando conta. 2010, inclusive, é o ano de criação do Instagram, né, que nós estamos aí hoje. Foi quando ele surgiu. E com a hiperdigitalização, o que vem a ser isso? Antes a gente tinha a digitalização restrita, né? As interfaces humanas, vamos dizer assim, o software, o hardware, aquilo que era conectado, que a gente utilizava, né? O computador, o smartphone. Hoje não. A digitalização ela está em tudo.
Então, nós falamos de internet das coisas, hoje nós temos um sensor que pode estar conectado, uma câmera que pode estar conectada, entendeu? Então, né? Justamente. Sim. A internet das coisas, a IoT, Internet of Things, né? Nós temos uma infinidade de dispositivos e produtos conectados, muito mais, inclusive, do que humanos, né? E, então, essa é a chamada hiperdigitalização. E o que acontece hoje é o seguinte, existe uma disponibilidade muito maior de tecnologia, entendeu? Então, tecnologia para fazer uma série de coisas, como, por exemplo, a inteligência artificial. E essas tecnologias, elas existem, estão prontas, estão testadas, mas ainda elas estão sendo pouco utilizadas nos negócios. Entendeu? A gente tem um gap entre o uso dessa tecnologia, a disponibilidade da tecnologia, o que ela é capaz de fazer, e o seu uso para trazer produtividade aí para os negócios. Bom, então, começa por essa oportunidade, né, explorar essa oportunidade aí pelas empresas. Não se trata, por exemplo, de exercício de futurologia, mas de realidade, né? A gente usar a tecnologia... Ele está travando um pouquinho. Tenta colocar a internet 4G. Está na 4G. E colocar na 4G, a conexão ela fica melhor. Oi, voltou? Só um minutinho, pessoal, que acho que deu uma pequena travada aqui. Eu vou convidar o Diocélio novamente. Só um minutinho, pessoal. Mas é um tema muito massa a gente entender melhor sobre essas ondas. Só um minutinho que eu estou adicionando ele novamente. Oi. Estamos de volta, né? Estamos. Diocélio, coloca no seu 4G, porque às vezes... Então, eu estava na 4G. Oi. Voltou. Uhum. Ok? Sim. Tá. Bom, então eu estava falando, só recapitulando, eu estava falando sobre a questão da digitalização aí dos produtos e serviços, a terceira onda, né? Aí da transformação digital, travou de novo. explicando essa dificuldade. Só um minuto, deixa eu ver aqui. Comenta aí embaixo, pessoal, quem estiver na live, se está travado, para ele ou é só para mim, por favor. Voltou? Tá, agora. Pessoal, voltou. O meu tá rodando, só quero ver se o pessoal da minha... Ok, vamos tentar. Você está no Wi-Fi ou no 4G? Eu estou no 4G, mas eu não sei porque a Claro, ela está caindo 4G. O que estava acontecendo era isso, a Claro estava caindo 4G e entrando no 3G. Acho que é muita gente fazendo live agora. Mas agora voltou. Não, então é isso mesmo. Eu pensei que era só para mim que estava descarregando, mas agora está ótimo, Diocélio. Tá bom. Então, vamos lá. Vamos então recapitular sobre as ondas, né? Isso. Eu estava falando então da terceira onda da digitalização, e essa onda que é agora recente, e o que eu estava comentando é sobre a disponibilidade que existe de tecnologia e a dificuldade hoje existente de aplicação dessa tecnologia nos negócios, né? Então, as empresas elas têm hoje uma dificuldade de fazer isso.
Essa dificuldade se dá muitas vezes porque existe, claro, né, uma necessidade de conhecimento, né, de mão de obra específica para desenvolver esses projetos, não resta dúvida, mas tem muitas vezes aspectos culturais. Então, a empresa está acostumada a fazer negócios de uma forma tradicional, né, e ela resiste à questão da digitalização. A gente até brinca que num bom sentido, claro, né, que ninguém acha bom o que está acontecendo, mas que o Covid-19 foi um acelerador da transformação digital, entendeu? Porque tem várias coisas que mostram como as empresas evoluíram 5 anos em um mês, né? Exatamente, aconteceu isso. A necessidade, assim, talvez até em uma semana, né? Porque nós tínhamos que disponibilizar produtos e serviços que antes tínhamos, né, o ambiente físico para isso e não tínhamos mais, entendeu? Então, ou Tem um seja, exemplo rapidinho, só para a gente ilustrar como que essa transformação acontece em empresas que às vezes nós somos clientes, né? então, muitas empresas estavam acostumadas, né, a fazer somente vendas presenciais e de repente se depararam com a necessidade de fazer vendas online. Um exemplo, uma das empresas que eu desenvolvo projetos é uma indústria de roupa íntima, né, moda e confecção, e essa indústria tinha lojas físicas de atacado. Então, as pessoas, né, revendedoras principalmente, iam lá comprar. E, de repente, no Nordeste, em Fortaleza, que inclusive está em lockdown, não pode abrir as portas, né? E como é que faz para continuar vendendo, entendeu? Então, eles tiveram que rapidamente disponibilizar um canal de venda online, tanto no sentido para atender os clientes do atacado, como também para atender aos consumidores finais, que precisavam da marca. Ao mesmo tempo, as equipes precisavam trabalhar à distância, né? Então, elas tinham que se integrar, se comunicar, fazer reuniões virtuais aí à distância. E então, o que aconteceu? Eles tiveram que se organizar nesse sentido, através de tecnologia, ferramentas e processos para poder continuar tocando a empresa. Então, o que eu diria para vocês, hoje a empresa passou por percalços, como todas estão passando, mas ela está funcionando, entendeu? Ela está funcionando, está vendendo, os canais digitais estão aí, no ar, rodando, entendeu? Então, acredito que, como o caso dela, tem vários exemplos que passaram, né, por esse processo de tanto ter que trabalhar à distância, quanto ter que vender, né, também, né, Como antes de nada, né? sem... Sobre a parte do projeto de transformação digital, Gisele, entrando mais a fundo nisso, o que é necessário ser feito para a construção de um projeto? Quais são as variáveis que fazem parte dessa transformação digital como um todo? Então, primeiro, a empresa tem que pensar que, ao definir as suas ambições digitais, ela tem que ter um critério para poder escolher quais ambições ela tem a capacidade de entrega, como também priorizar, né? Quais seriam essas ambições para serem feitas. O que a gente recomenda como critério é, primeiro, considerar o seguinte: quais são iniciativas que no curto prazo podem ter mais alto impacto, entendeu? Para a organização, mais impacto para o negócio. Hoje eu até estava conversando com uma empresa e ele colocou entre as demandas, uma delas era vendas online, outra era CRM para equipe de vendas, e também um dashboard gerencial. Aí eu falei, olha, dashboard é uma solução para gestão, não para o negócio. Não que não seja bom para o negócio, né? Mas pensa no que vai te proporcionar um alto impacto, e isso experiência do cliente, né? Que vendas online é a experiência do cliente, isso tem essa condição de trazer esse alto impacto para o negócio, tanto no faturamento quanto mesmo na própria cultura da organização. E isso faz com que você tenha, né, credibilidade, que os projetos possam crescer, que projetos possam ter retorno do investimento, e aí você pode trabalhar em
transformações mais profundas, eu diria, né? Porque normalmente as empresas focam em duas áreas. A área de experiência do cliente, que vendas online encaixa nisso aí, ou automação de processos, né? Porque a inteligência artificial que é a mais aplicável nas empresas é justamente a RPA, é Robot Process Automation. A Robot Process Automation, robot, ela é uma tecnologia de inteligência artificial que permite que nós identificamos processos e que esses processos exigem esforço manual repetitivo e eles podem ser realizados através de bots, né, ou robôs com camada de software, entendeu? Então, ou seja, a empresa tem um ganho muito grande em termos de produtividade. Tem, né, um caso clássico disso, saiu na mídia, foi aquele caso lá do Banco Goldman, quando ele conseguiu automatizar toda a parte de análise de contratos, né, no jurídico dele, e é algo que era feito com uma quantidade muito grande de pessoas, passou a poder ser feito com uma quantidade menor, e aí as pessoas serem alocadas para outras funções, vamos dizer assim, mais nobres, entendeu? Então, ou seja, os projetos, eles começam normalmente nessas áreas, para depois o processo de transformação ganhando corpo, para a gente pensar no que a gente chama de transformação do negócio, né? Porque a transformação digital, ela proporciona a oportunidade de você repensar seu negócio, entendeu? Ele pode alcançar outros patamares. Quando, por exemplo, negócios que hoje são baseados em plataformas, por exemplo, como o Airbnb, eles começaram pequeno, uma ideia pequena. E em 7 anos, por exemplo, o Airbnb tornou-se maior do que a rede Marriott, né? Hoje, todo mundo está, esse setor está todo mundo, vamos dizer assim, ameaçado, né, com a questão do Covid, mas é um caso interessante de como que uma plataforma, que é né, vamos dizer assim, uma transformação de negócio, pode, né, balançar o setor, entendeu? Sim. E isso é fundamental, a gente entender como que todos os setores estão muito tênues, né, de serem transformados radicalmente, né, e para ter essa amplitude sobre isso. Mas como que a gente consegue conciliar essa parte, Gessé? Então, até voltando num ponto importante, porque nesse sentido do que você aí está falando, nós tínhamos um ambiente onde a competição era vista da forma tradicional, né? Então, eu sou uma loja, eu vou ter outra loja competidor. E hoje o competidor pode surgir de outro setor que você nem imagina, né? Quem imagina que o Uber poderia ameaçar o sistema de mobilidade, né? Como uma solução de mobilidade. Então, o que acontece? A competição pode surgir, vamos dizer assim, de onde você nem está esperando, com outros modelos de negócio. Esse é um dos drivers da transformação, né? Que leva, inclusive, a gente a repensar. O outro é porque hoje nós temos redes de clientes e essas redes estão o quê? Conectadas, né? Os clientes estão engajados, os clientes estão provendo feedback o tempo todo, e eles ajudam de forma positiva ou negativa na construção, né, da sua marca ou na construção do seu produto. Então, qualquer organização hoje precisa ter uma estratégia de comunicação com o cliente. É o que nós chamamos do omnichannel, né? A capacidade da organização se comunicar com o cliente através de múltiplos canais, entendeu? Então, assim, não é possível fazer isso sem transformação digital. Eu tenho que começar a organizar, né, múltiplos canais, mas que eles caiam, né, em um lugar para que eu possa tratar essas demandas e responder essas demandas da forma adequada. Então, esse um ponto fundamental no desenvolvimento aí dos processos de transformação digital. Além disso, um outro aspecto importante é o seguinte: nós temos hoje uma quantidade gigantesca de dados, né? Nunca foi tão barato a gente armazenar dados, a gente manipular no bom sentido dados, extrair informações. Nunca foi tão barato, entendeu? Hoje a gente consegue uma infraestrutura, né, na nuvem
A gente consegue disponibilizar rapidamente soluções com uma quantidade razoável de informação. Agora, o grande desafio é como usar isso, entendeu? Como usar isso de forma a ser produtivo para o negócio, para permitir, por exemplo, identificar oportunidades de compra para um determinado grupo de clientes, para identificar qual que é o tipo de, de comunicação, de mídia mais adequada para ter uma resposta positiva daquele cliente, entendeu? Para fazer predição, né? Usar modelos estatísticos aí para trabalhar com antecipação de determinadas demandas. Então, ou seja, a dimensão dados, ela é tão importante, tão fundamental, né, quanto, entendeu? Além disso, nós temos a dimensão inovação, porque hoje qualquer empresa precisa inovar constantemente. Na verdade, eu tenho que, o tempo todo, criar novas possibilidades, novos produtos, novos serviços, entendeu? Novos processos. E para isso, as empresas precisam experimentar um ciclo de inovação contínua, né? De experimentação contínua. Então, antes, os processos de inovação em empresas que assim o tinham lá as áreas de P&D, né, de pesquisa e desenvolvimento, e essas áreas eram as áreas lá encarregadas da inovação, não é? Hoje não. Primeiro que a inovação permeia toda a organização, e não só dentro da organização, como fora também, né? O que a gente vê mais acontecendo, né? Os centros de inovação, as parcerias com as universidades, as parcerias entre incubadoras e empresas, entendeu? Então, assim, o crescimento das startups. Então, ou seja, a gente tem um ambiente próspero, entendeu? Tanto externo quanto interno, desde que motivado pela organização. E aí, para criar essa cultura de inovação, é necessário que, primeiro, a gente compreenda que, para inovar, é preciso experimentar. E experimentar significa errar, né? Principalmente. Esse erro tem que ser permitido, né? Eu tenho que aceitar o erro, entendeu? Elas ganham muito espaço, né? Porque elas já nascem sabendo que elas vão errar, elas conseguem se readaptar sem vergonha nenhuma, enquanto talvez uma grande corporação ou até mesmo um pequeno negócio que está muito no automático do tradicional, ele não se permite erros, talvez por uma tradição, talvez por uma grande equipe por trás. E a startup ela ganha fôlego nisso, né? Ela todo tempo está melhorando, está mudando, está pegando esses dados que você falou e conciliando com o que o mercado está disposto aí a absorver naquele determinado momento, né? E isso faz com que elas saiam na frente nesse sentido, sim. A gente percebe o seguinte, que essa vantagem que uma startup tem, inclusive ela é uma vantagem tênue. Por que que eu falo isso? Porque, na verdade, pensa bem, uma startup ela tem como vantagem essa cultura, entendeu? Ou seja, ela está disposta à experimentação, ela está disposta ao erro, o erro honesto é permitido, entendeu? Então, a cultura da startup ela já nasce assim, né? Sim. Tem essa flexibilidade. Agora, por outro lado, por que que eu estou dizendo que é tênue? Ela tem produto? Normalmente não, né? É um MVP, né? Um teste ali acontecendo. Ela tem marca? Muito menos. Ela tem capacidade de investimento? Provavelmente também não, né? Ela tem que provar alguma coisa para atrair os investidores. Ou seja, ela é uma grande aposta. Só que o que que acontece? Muitas vezes essas grandes apostas acontecem por quê? Porque o elemento cultura é preponderante, entendeu? Sobre os demais. Então, eu diria, se eu estou numa empresa tradicional, eu tenho produto, eu tenho mercado, eu tenho marca, eu tenho caixa, entendeu? Eu tenho muito mais condições, né? Eu diria, de inovar, de conquistar e de buscar novos mercados do que uma startup. O que que acontece muitas vezes é que negócios tradicionais estão presos nas chamadas armadilhas do sucesso, entendeu?
Estou preso, eu estou... Uma normativa de segurança. Me cita um exemplo. Então, eu vi várias organizações, inclusive assim, eu passei por várias, os quais a gente oferecia projetos de transformação digital, e a gente escutava às vezes uma pergunta: para que estou vendendo? Entendeu? Eu vendo, eu tenho minhas lojas lá, minhas lojas estão vendendo, para que eu vou colocar uma loja online? Né? Para que eu vou criar um novo modelo de negócio? Para que eu vou usar essa inteligência artificial, né? Fazer essa análise de dados? O que eu estou fazendo está dando certo. Então, essa é a armadilha do sucesso. Na verdade, a inércia ali matou a pessoa. Ela ficou tão inércia naquele momento. Exato. Mas lembre-se que a inércia matou também a Kodak, matou também a Xerox, né? Que são empresas que eram, inclusive, inovadoras, mas que o que acontece? Elas estavam presas naquele modelo de negócio, né? A Kodak estava presa ali no filme fotográfico. Não, ela criou, olha só, ela criou o registro das pessoas, o momento. Não, ela criou o filme digital. Ela que criou a tecnologia. Mas o filme digital, o que ele trouxe para a gente? Registrar momentos, né? Isso. E aí eu te pergunto, eu lembro que em 2010 o Instagram foi criado, em 2012 a Kodak já estava começando a ter a sua baixa, obviamente que ela quebrou em 2014, mas o Instagram procurou a Kodak para ser, né, Investidor, né? E eles queriam mostrar para ele, tipo, você vai vender momentos, só que de outra forma. Kodak, não, jamais as pessoas vão deixar de tirar fotos e revelar, né? Isso nunca vai acontecer. Mas talvez se a Kodak tivesse entendido o que era a visão dela como empresa nesses últimos 50 anos que ela estava presente na população global, ela colocava o Instagram por debaixo e ia continuar de forma transformada, né, na parte do digital, a fornecer momentos da mesma forma. Isso que você falou é muito interessante para a gente refletir e pensar sobre o nosso negócio, né? Então, é justamente isso. Ela ficou presa na armadilha do sucesso. E muitas organizações hoje talvez não avancem nos seus projetos de transformação digital porque estão presos nessas armadilhas, entendeu? Elas acham que está tudo bem, está tudo funcionando, então eu vou gastar dinheiro com isso, vou investir nisso, para quê? Mesmo considerando, que é o que eu sempre digo, que muitos dos projetos de transformação digital, inclusive a nossa recomendação, né, em termos de consultoria, é nessa linha, que os projetos de transformação digital, eles se pagam, entendeu? Então, eu consigo ter um retorno do investimento, né, e rápido, entendeu? Inclusive, ou seja, mas precisa, como você falou, querer sair dessa inércia, querer movimentar. E quando eu começo a falar sobre isso, eu falo para as pessoas, né, que a transformação digital tem um componente fundamental, que são as pessoas. E para movimentar isso, depende de liderança digital. Então, ou seja, não adianta uma organização querer se posicionar como, né, uma organização digital inovadora se os líderes não são, entendeu? Então, assim, começa pelos líderes. Eles têm que mudarem, né, o seu mindset, entendeu? Ou mudarem os líderes, né? Entendeu? Duas opções. O Bill Gates, ele fala um negócio, e a gente tem que prestar muita atenção naquilo que o Bill Gates fala, né? Porque ele previu a pandemia, por exemplo. Em 2015 eu vi o Dedé, ele falando muito, muito visionário, cara, não? Então, e ele falou que em breve os negócios serão digitais ou não serão negócios, entendeu? Aí será outra coisa, né? Mas assim, para qualquer, eu ia até falar assim, será filantropia, mas até a própria filantropia hoje, A doação é online, né? então, eu trabalhei muito tempo com organizações não governamentais, trabalho até hoje, inclusive, e um dos pontos é exatamente esse, né? Levar a tecnologia para dentro da organização, seja para modernizar seus processos, como para se comunicar, né, com o público, que são os doadores,
que podem estar em qualquer lugar do planeta, né? Dispostos a contribuir com aquela causa, entendeu? Então, ou seja, eu tenho transformação acontecendo em organizações de todos os tipos, né? Organizações do terceiro setor, governo, empresas, entendeu? E tem uma dimensão... Mudando totalmente a chave, né? A gente vê coisas básicas que muitos não faziam, que são elementos muito simples, como uma simples entrega, um simples posicionamento em próprio Google para ser ranqueado, produção de conteúdo. Isso já mostra que até o pequeno, localmente, ele está tentando trazer o seu impacto digital naquela sociedade em si, né? Então, veja você, né, que hoje um pequeno restaurante, um pequeno varejo, né, de alimentos, por exemplo, ele teve que incorporar o delivery no seu negócio, porque senão ele não sobreviveria, né? E na estratégia de delivery, ele está usando uma startup, o iFood, por exemplo, é um modelo de transformação digital. Ele está usando meios de pagamentos, entendeu? Uhum. E, ao mesmo tempo, ele pode pensar em outras formas de inovar e levar valor para o seu negócio. Então, ou seja, hoje não é uma limitação você ser pequeno, ser grande, né, para você conseguir levar a transformação digital para dentro do seu negócio. Inclusive, assim, até como profissional liberal, isso é possível. Hoje todo mundo tem possibilidade de ter, que seja, né, um canal numa rede social, que seja um website, e daí conseguir fazer, por exemplo, vendas online. Tem Então, um já outro... Pode falar. o que você está falando, eu começo a ver que parece que depende da visão da pessoa, né? A visão ali daquela empresa, diferente do porte, onde que ela quer estar para que a transformação começa, né? Isso, isso. Então, assim, é um nível de amadurecimento talvez mais profundo do que a gente imagina, né? Não só transformar, mas sim ter uma visão futura sobre o que que isso vai trazer para o negócio. Veja bem, capacidade digital, né, competência tecnológica, eu diria que são, assim, premissas que a gente tem que incorporar no negócio. São premissas importantes. Então, assim, ter tecnologia é importante. Só que não é suficiente, entendeu? Não é suficiente. Por quê? Porque se a organização ela não muda, né, não adianta eu querer fazer algo diferente fazendo do mesmo jeito. Parece óbvio, mas não é, entendeu? Eu tenho que procurar fazer de forma diferente as coisas. Isso Ou é definido, seja, né, já dizia Einstein, como obter diferentes fazendo a mesma coisa. não tem jeito, não tem jeito. Está muito associada à questão da transformação digital, o uso, por exemplo, de metodologias ágeis. Então, assim, metodologias ágeis, esse termo veio do Manifesto Ágil, que trouxe aí várias ferramentas, metodologias para agilizar processos, né, relacionados aí à questão da gestão. Desde processos de ideação de novas ideias, como design thinking, por exemplo. Então, toda vez que a gente inicia um projeto de transformação digital, a gente, em algum momento, o design thinking vai se encaixar ali, né? Então, Como... tá, uma metodologia ágil, vamos lá. O que que seria uma definição de metodologia ágil? A metodologia ágil permite fazer, né, as coisas, acompanhar projetos, acompanhar processos, criar novas ideias de uma forma estruturada e rápida, entendeu? Seria um exemplo do design thinking que se comentou. O design thinking é um exemplo de metodologia ágil, entendeu? Ele tem, né, os seus ciclos, né? E os seus ciclos, eles permitem, primeiro, a geração de ideias, né? A divergência entre essas ideias para depois ir para uma convergência. O grupo consegue fazer isso, orientado por um facilitador, e aí o grupo consegue produzir algo revolucionário. A gente sabe que design... O interessante é que muitas dessas práticas, né, o design thinking, o Scrum, elas vieram de outras áreas assim do conhecimento, né? Não da gestão, né, diretamente. Né? O Scrum veio do pessoal da TI, que utilizava bastante para fazer acompanhamento de projetos. Por quê? Porque pressão de prazo, nós tínhamos que entregar isso com o mínimo de erro, né?
Então, o Scrum, ele atende muito bem isso. Hoje, o Scrum é usado em outras áreas, além da TI. O design thinking, o pessoal de design, né? Precisava criar, fazer as coisas, e hoje a gente usa o design thinking para produzir novas ideias, inclusive sobre negócios, né? E de uma forma gostosa, Sim, não, muito leve, na verdade, né? Que você vai fazendo um brainstorm ali com o pessoal, trocando ideia, vendo se aquilo vai ser visivelmente possível para depois você avançar aí, talvez, um cenário mais profundo, né, nisso. isso, né? Uma das etapas, a etapa final lá é a prototipação, né? Que é a gente criar os protótipos e validar se os protótipos são viáveis ou não, entendeu? Faz parte do processo. Então, ou seja, tem essa mudança, né, de mindset dentro da organização, no sentido de colaboração do grupo, entendeu? Para existir novas ideias, né? Para que essas ideias possam ser fluídas aí dentro do grupo, como também um processo mais eficaz e ágil de acompanhamento de projetos, né? Então, não que eu tenho projetos complexos, eu tenho que ter, às vezes, metodologias mais robustas para isso, né? Não é que pensar que isso é solução para tudo, não é solução para tudo, mas é solução para boa parte dos problemas que as organizações enfrentam e que exige essa mudança de posicionamento, entendeu? Sim. Que muitas às vezes não estão antenadas para isso. Estar, vamos dizer assim, alinhado com as necessidades dos clientes exige esse tipo de visão. Por exemplo, quando a gente faz design thinking, vou pensar numa nova solução. Por que não trazer o cliente, entendeu? Para dentro da organização e ter a visão dele. Se, inclusive, é ele, né, que vai ser a parte mais interessada naquilo que está se pensando, né? Ou seja, a mudança cultural que envolve a liderança. Então, a liderança tem que comprar essa ideia, né? Ele tem que comprar e tem que liderar pelo exemplo. Então, não adianta você falar, você escrever somente, né? Isso tem que ser vivido, vivenciado, sentido, fazer parte mesmo desse processo. Não adianta você criar, né, todo um cenário e, de repente, depois você escuta, às vezes você está dentro da organização, você escuta, não, isso aqui, não, na prática, isso aqui é feito assim. É. Entendeu? Então, E também para se agir tem que envolver a cadeia inteira, né, pessoal? isso, isso. Olha como que a visão começa a fazer muito sentido, né? Você tinha comentado isso anteriormente. Agora, se a gente for fazer uma reflexão interna para o nosso negócio, como que toda a equipe toda tem que estar envolvida na visão da empresa para entender se aquela transformação ela vai ser possível em cima do todo, né? Não ficaria uma coisa sem ponto ou sem fim. Nesse Uma das mudanças, às vezes, de configurações das organizações é aquela de construir os squads, né? Que em vez de você ter, squad, né? Então, em vez de você ter uma estrutura hierárquica dentro da organização, você começa a construir por projetos, né? Por demandas específicas, você começa a construir grupos, vamos dizer assim, né? Times. E esses times são multidisciplinares, tem pessoas de diversas áreas, que não respondem necessariamente para a estrutura hierárquica, mas que têm uma responsabilidade de entrega de um determinado projeto, entendeu? Então, o squad tem força dentro da organização, uma vez combinado, né, o prazo, o orçamento, então as pessoas, e a alocação do tempo, as pessoas podem se dedicar àquilo de uma forma, vamos dizer assim, mais livre e sem necessariamente estar preso àquela estrutura hierárquica da organização, entendeu? isso também é uma metodologia ágil. O uso de squads é também uma metodologia ágil, entendeu? Então, mas é uma configuração que, se você tem dentro da organização aqueles feudos de poder,
Então, isso incomoda, né? Porque o squad, muitas vezes, ele responde por um projeto que tem mais importância do que uma área, entendeu? E pode ser transformador, né? Agora, isso tem uma capacidade muito grande de entregar uma solução para a organização de uma forma muito mais ágil, né, com uma resposta muito mais efetiva, entendeu? Normalmente os squads são orientados pelos sprints, né? Que é o que você tem, roda um ciclo, depende aí do projeto, a cada 14 dias, a cada 28 dias, né? E cada ciclo você tem entregas que são, né, pautadas. Então, você tem processos de aprendizado contínuo, revisão, né, e retrospectiva, e isso faz com que o grupo vai desenvolvendo uma capacidade muito importante que é de aprendizado organizacional, entendeu? E a gente começa a existir uma conexão em rede, sabe? Então, a gente começa a possibilitar configurações diferentes que as organizações estão acostumadas. Você tem mais autonomia, mais liberdade, né? Você vê que um ponto importante, um aspecto cultural, alguém, né, você visita uma empresa dessas de tecnologia, então a empresa tem um ambiente de trabalho com liberdade, inclusive de horários, você tem espaços lá de descompressão, né? Uma série de coisas voltadas para tornar o ambiente de trabalho mais agradável, mais lúdico, entendeu? E que o que interessa é o seguinte, é o que está contratado em termos de resultado. Então, como que você vai desenvolver aquilo, né? Proporcionar o sucesso para um determinado projeto, não fica preso ao seu horário de trabalho, entendeu? Eu sei que tem questões aí que você pode entrar relacionadas a questões trabalhistas, etc. e tal, mas, assim, a gente tem um processo de evolução, eu diria, né, das empresas, da sociedade como um todo, que leva também, né, trazer a equipe para o time, né, para eles pertencerem ao projeto, fazer com que aquilo tenha mais entendimento. Ô, Giacelio, sobre tempo, é até uma curiosidade que eu tenho. Hoje, se a gente fala em um processo, né, você explicou de forma muito clara sobre um projeto de transformação digital, todas as conexões que eles precisam ter, além disso, a visão que tem que estar muito alinhada com todo esse ecossistema para acontecer, mas em questão temporal, é um projeto de 6 meses, de um ano, para que ele seja planejado e startado, nesse caso, de ponta a ponta? Qual que seria essa grandeza que a gente está falando? Então, esse é um ponto bem interessante que você colocou e vai de encontro a uma visão que muitas das organizações precisam ter, que é a visão ambidestra. Ou seja, eu tenho que ter um foco no curto prazo, mas eu também tenho que ter um foco no longo prazo, entendeu? Então, eu tenho que ter essa capacidade, né, ambidestria de lidar com as duas mãos ao mesmo tempo, entendeu? Ao mesmo tempo. Ah, como é que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer isso com equipes separadas, com integrado, se eu vou usar squad ou não. Então, essa estratégia é uma estratégia que tem que ser definida dentro das Essa organizações. é porque o meu negócio está rodando e, ao mesmo tempo, estou me preparando para transformá-lo e ter Isso. venda, outro canal de comunicação com o meu público final. Porque pensa o seguinte, a maioria dos projetos de transformação digital começa com foco no core. O que é o core? Centro, né? Aquilo que já existe, entendeu? Então, sempre tem oportunidades. Ou para você automatizar, melhorar processos, ou para melhorar a sua experiência com o cliente, a experiência do cliente. Então, sempre tem oportunidades nesse sentido. E isso eu diria que é o core, é um foco ali de curto prazo, né? Na Fundação Dom Cabral, a gente chama de zoom in, que é o foco ali, no alto impacto, no curto prazo. Mas, ao mesmo tempo, existem os projetos adjacentes e transformacionais, que aí a gente está pensando numa visão de mais médio, longo prazo, no horizonte. Eu sei que no momento agora a gente está muito ali no curto prazo, entendeu? Porque a gente teve que acelerar esses projetos. De sobrevivência hoje, né? Nível Então, de sobre... a gente, assim, tem empresas, diria, são 3 estágios, né? Eu acho que a maioria já está superando, que é
quando você se prepara para a questão da crise, né? Então, muitas empresas já estão pulando desse estágio, mas algumas ainda estão, né? E algumas não vão sobreviver, infelizmente. Agora, a maioria das empresas hoje está no estágio de gestão da crise, na crise, perdão, né? O que acontece? Como que a gente continua, né, os nossos negócios na situação atual, que tem isolamento, que pode ter lockdown, pode ter lockdown, então, como é que a gente continua isso aí? Agora, algumas já estão dando um passo além, que é o que a gente chama de gestão para a transformação, né? Porque, assim, o que nós tínhamos não volta. Isso é um consenso entre diversos especialistas. Então, como que a gente